Bíblia aí, no capítulo 22, versículo 20. Veja que é uma oração linda que ele faz. Olha que menção ele coloca aqui diante de Deus. Eu gostaria de citar isso para vocês. O versículo 20. Ele está orando. No versículo 17 diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto estava orando no templo, veio-me como que uma forma de arrebatamento em espírito. E vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Aí ele vai dizer: eu disse, Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava pela sinagoga os que criam em ti. Aí ele diz: quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha. Você imagina, irmãos? Será que a gente consegue nos transportar para a mente de Paulo quando ele está dizendo isso para Deus? Porque foi ele que consentiu, foi ele que aplaudiu, foi ele que aprovou. Ele disse: tua testemunha. Eu também estava presente, consentia nisso e guardei a capa, as vestes daqueles que o mataram. Como se fosse um troféu para Paulo. Ele tinha aquilo como um troféu. Ele está falando isso para Deus. Você consegue ver, irmãos? Olha o arrependimento. Mas aqui eu quero que vocês adiante comigo um pouco. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Os versículos 9 a 11. E diz assim: eu, na verdade, entendia que devia fazer toda a exposição ao nome de Jesus, o Nazareno. E assim o fiz em Jerusalém. Tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, eu não somente encarcerei muitos santos, como também dei meu voto contra eles, quando os matavam. Não foi só Estevão, não, irmãos. Muitas mulheres, homens, foram mortos pela aprovação, pelo consentimento de Saulo de Tarso. E diz muitas vezes, castigando-os. O que é engraçado, ou melhor, interessante falar aqui, é que o religioso, ele olha para o Filho de Deus, não o distingue como Filho de Deus. Ele olha como um outro religioso, mas também não entende qual a diferença de religioso e ter uma vida espiritual. Porque eu não sou religioso, mas eu tenho uma vida espiritual. E todo cristão verdadeiro tem uma vida espiritual. Mas é engraçado quando você fala com um religioso e que ele fica falando de um passado nefasto teu. Então, o que acontece com o religioso? Que ele fala assim: ah, tá vendo? Você tá assim por causa daquilo. Fizeram assim com Jó também, os amigos de Jó falavam: você tá assim porque você fez alguma coisa errada. E a vida espiritual não é assim. Veja o caso de Paulo. Ele não só consentiu com a morte de Estevão, como outros. Morte, assassinato. E o próprio Jesus Cristo encontrou Paulo, viveu com Paulo, em Paulo. Veja a história que vem agora que Paulo fez. É lógico, muito de consequência do que ele havia feito. Não estou tirando a consequência. Mas quando Jesus Cristo vai para aquela cruz, ele tira o nosso pecado. Mas não quer dizer que a gente não tenha que ter uma vida de transformação, como teve Paulo. Paulo não foi acusado por Cristo, mas ele teve a consequência das coisas que ele fez contra Cristo, contra o corpo de Cristo. Mas foi justificado naquela cruz. Estou falando do próprio Paulo, eu, você, qualquer um. O importante é nascer de novo, é encontrar Cristo, viver em Cristo para Cristo e ter uma vida de transformação à imagem e semelhança de Cristo. Por todas as sinagogas, ele diz assim: eu os obrigava a blasfemar.
E enfurecido cada vez mais contra eles, perseguiu-os até as cidades estrangeiras. E foi nesse intuito que ele foi para Damasco. E ali a sua história terminou. E a de Cristo começou. Eu creio que esse é o ponto, irmãos. Não é quem um dia nós fomos. A nossa história velha terminou quando a história de Cristo começou na nossa vida. Esse E a grande lição que eu vejo na vida de Paulo, isso cabe a todos nós, não importa o que você fez, Isso. não importa o que você era, não importa que tipo de instrumento Satanás tinha. Exato. Quando a sua vida era dele. Importa toda essa história, agora. Nosso Senhor Jesus Já cravou sabe. lá na cruz do Calvário. Agora o importante é qual é a sua história com Cristo. Exatamente. Qual é a nossa história? O que ele começou na minha vida? O que foi começado dentro de mim? Quando eu olho para esse primeiro E capítulo. quero testemunhar aqui que o nosso projeto aqui da academia é nosso, porque é do reino de Deus. É nosso, porque é o encargo que Deus me deu. É nosso, porque a minha vida foi dada a Cristo como Ele deu a vida para mim. Ele deu a vida dele terrena para mim e eu estou dando minha vida para Ele, estou vivendo nele, para Ele, como discípulo dele, cooperando com o reino dele, na certeza da vida eterna, com Ele como meu melhor amor, desde já. E a academia, então, é para treinar a vida espiritual. E a nossa empresa é para pôr em prática, vivencial, o que nós treinamos, que é a vida espiritual, dentro do tema da engenharia civil e geotécnica, onde há necessidade da técnica, mas da gestão cristã disso, que passa por todas as questões de gestão. Técnica, administrativa, financeira, contábil, jurídica, tudo tem gestão. E tudo é gestão cristã. Ou seja, a gestão cristã é Cristo dando a cabeça, sendo o cabeça, transformando a nossa mente, a imagem e semelhança dele, para dar glória a Deus. Não é o eu nosso, é o eu Cristo. Capítulo da vida de Paulo, eu vejo justamente isso. Você pode imaginar o grau de crueldade, de brutalidade, de perversidade que esse homem tinha contra o Senhor Jesus e a sua igreja. O que ele fez? Você imagina, irmãos, ele chegando pela primeira vez em Jerusalém. Nós vamos estudar um fato aqui extremamente inusitado. É quando ele está em Jerusalém e ele tem que fugir, porque agora é ele o perseguido. E ele tem que fugir por um cesto. E sabe quem foi que segurou o cesto? Possivelmente muitos daqueles que tiveram seus parentes mortos ou aprisionados pelo consentimento de Saulo. Você imagina ele olhando e vendo aqueles rostos de amor, fiéis, segurando ele, descendo ele pelo muro. Quem aqui já foi em Jerusalém pode ter uma ideia da altura do muro. Então, meus irmãos, não é um muro como nós temos aqui, é um muro de uma cidade. Não é um muro que guarda uma casa, é um muro que guarda uma cidade. Foi dali que ele desceu. Você pode imaginar. Olha o que ele diz, irmãos. Deixe-me voltar aqui, pelo menos em dois vocábulos. No versículo 9 diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar. O sentido aqui dessa palavra aqui, que é praxo, com dois S no grego, significa eu agia continuadamente, persistentemente. Essa palavra praticar diz isso. Executar de forma persistente, continuadamente. E no versículo 11, diz, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente, isto é, excessivamente, além da medida. Ele estava enfurecido além da medida. Aqui diz, a palavra aqui é perissos, além da medida. Ele ultrapassou o limite no que diz respeito ao homem enfurecido. Na verdade, irmãos, Saulo de Tarso era um animal de duas patas, que tinha o único propósito
destruir a igreja do Senhor Jesus. Depois ele passa a ser a igreja. Mas ele aprendeu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo.